como Henrique VII foi visto após a sua morte. Henrique VII foi o fundador da dinastia Tudor e seu reinado marcou um ponto de virada na história da Inglaterra. Ele encerrou as sangrentas Guerras das Duas Rosas e estabeleceu as bases para um governo centralizado e poderoso que moldaria o futuro do país. Mas como ele foi lembrado depois que ele morreu? Oi, coroados e curiosos, eu sou Steph e hoje estamos no último vídeo do Henrique VII. Vamos explorar essa questão em profundidade, desde a percepção de seus contemporâneos até as análises modernas dos historiadores. Bora lá! Henrique VII ascendeu ao trono em 1485 após derrotar o Ricardo III na Batalha de Bosworth. Uma batalha que não apenas selou o fim da dinastia Plantageneta, mas também simbolizou a ascensão de um novo capítulo na monarquia inglesa. No início de seu reinado, ele era visto como um restaurador da ordem e da paz em um país fragmentado por anos de guerra civil. Seu casamento com Elizabeth de York, a filha de Eduardo IV, foi uma jogada política brilhante que ajudou a unificar as casas de Lancaster e York, pondo fim às disputas dinásticas que haviam devastado a nobreza inglesa. Henrique VII era conhecido por sua abordagem meticulosa e metódica de governar. Ele manteve o controle pela gestão única em suas mãos e obsessiva, utilizando um ciclo restrito de conselheiros em quem confiava plenamente. Usando seus muitos servos próximos, o Henrique foi capaz de manter uma vigilância constante sobre sua autoridade. Essa estratégia garantiu que sua dignidade real fosse respeitada e que seu poder fosse projetado de forma eficaz, tanto internamente quanto externamente. O problema era que ele também criava uma atmosfera de medo e desconfiança, especialmente nos anos finais de seu reinado. O sistema de Henrique VII exigia um esforço mental e físico considerável para projetar o seu poder sobre a nobreza e garantir que os embaixadores estrangeiros, como os da Espanha e de outros estados, relatassem a seus governos a extensão de seu controle, já que os Tudors eram uma dinastia nova e deveria ser bem vista para evitar guerras. Foi por esse motivo que ele quis selar a paz com a Espanha com o casamento de Arthur, seu filho mais velho, com Catarina de Aragão, assegurando que seus netos fossem descendentes de grandes casas europeias. Lembrando também que a Catarina de Aragão também descendia dos dois casamentos de João de Gaunt, que eram legítimos. O com Blanche de Lancaster, no qual descendia a mãe de Catarina, Isabel de Castela, e no segundo casamento também com a Constância de Castela, que também chegaria à mãe da Catarina. Já o Henrique VII, como eu já expliquei, ele descendia do terceiro casamento, que era ilegítimo, com a amante de João de Gaunt, a Catherine Symford. Enfim, esse foco em consolidar o poder foi fundamental em uma era em que a lealdade das grandes famílias nobres era bem volúvel e podia significar o sucesso ou a queda de uma monarquia. Mas essa busca incessante por controle absoluto começou a cobrar o seu preço à medida que o Henrique envelhecia. Nos últimos anos de seu reinado, o Henrique VII enfrentou um declínio físico e mental, que piorou por causa de seus problemas de saúde, possivelmente devido à tuberculose. Tudo isso começou a afetar sua capacidade de manter o controle rígido sobre seus conselheiros, o que alterou o equilíbrio do poder na corte. Com essa saúde debilitada, o Henrique se voltou cada vez mais para práticas religiosas e atos de penitência. A fé e a espiritualidade de Henrique eram elementos centrais de sua vida, e o seu medo da condenação eterna o levou a buscar a salvação de sua alma com uma intensidade crescente. Acredita-se que isso foi uma tentativa de garantir que ele fosse lembrado não apenas como um rei autoritário, mas também como um homem consciente de sua mortalidade e seu dever divino e religioso. Um dos exemplos mais significativos dessa busca pela redenção foi a proclamação de agosto de 1504, em que ele expressou publicamente seu amor por seus súditos e sua vontade de justiça.
permitindo que qualquer pessoa que tivesse sido injustiçada pelo rei pudesse registrar uma queixa formal. Esse ato fazia parte de um esforço super amplo do Henrique para consolidar a sua imagem como um monarca justo e benevolente, mesmo que ele ainda continuasse sendo temido por muitos. John Fisher, o bispo de Rochester e conselheiro espiritual de Henrique, teve um papel importante em moldar essa imagem. O Fisher incentivou Henrique a realizar ações que pudessem reparar os danos da sua governança e garantir um legado de misericórdia e justiça. No entanto, essa tentativa de reconciliação com a sua consciência não eliminou o lado mais implacável do rei. Henrique também se apoiava em figuras como Edmund Dudley, que liderava uma rede de informantes e cobradores de impostos que aterrorizaram a população ao aplicar leis em favor do rei e assegurar que a tesouraria real estivesse sempre cheia de dinheirinha. Dudley, juntamente com Richard Empson, era responsável por aplicar a lei com uma rigidez extrema, perseguindo dívidas esquecidas e aplicando multas pesadas. Seu trabalho garantiu que a coroa acumulasse uma grande quantidade de riqueza, mas a um custo significativo para a popularidade do Henrique. O trabalho de Dudley e Empson era tão impopular que, após a morte de Henrique VII, um dos primeiros atos de seu filho, o Henrique VIII, foi ordenar a prisão e eventual execução de ambos, sinalizando que o novo rei desejava se afastar da imagem impopular de seu pai e conquistar a simpatia do povo e da nobreza. O rei Henrique VII também ficou marcado por seu medo constante de traição. Ele implementou medidas severas para evitar conspirações, como o uso de multas e vínculos financeiros que forçavam a lealdade da nobreza. Essa prática pode ter trazido segurança para o trono de Henrique VII, mas também gerou ressentimento e alimentou a percepção de que ele governava mais por medo do que por amor ou respeito. Nos meses que antecederam a sua morte, o Henrique VII intensificou a sua devoção religiosa. Ele dedicou seus recursos a fundações religiosas, distribuiu esmolas em grande quantidade, encomendou uma série de missas para o perdão de seus pecados e libertou prisioneiros como um ato de misericórdia. Sua proclamação de 16 de abril de 1509 permitiu que milhares de pessoas comprassem o perdão real, uma medida que refletia sua obsessão com a salvação de sua alma e sua necessidade de redimir as suas ações diante de Deus. Quando Henrique VII morreu em 21 de abril de 1509, a percepção de seu reinado era ambígua. Para alguns, ele era um rei que trouxe estabilidade e ordem a um país que havia sofrido anos de guerra civil. Para outros, ele era um monarca avarento e desconfiado, cuja busca por riqueza e controle absoluto pesava sobre o povo e a nobreza. A transição para o reinado de Henrique VIII trouxe uma mudança significativa na percepção da monarquia. O jovem Henrique VIII era visto como uma figura carismática e cheia de promessas, em contraste com a imagem severa e calculista de seu pai. Estranhamente, ele não seguiu isso. A execução de Dudley e Empson foi um gesto claro de que Henrique VIII queria se distanciar das políticas de seu pai e iniciar uma nova era. No entanto, a historiografia moderna tem reavaliado a importância de Henrique VII. Historiadores destacam que, sem o trabalho de consolidação e centralização, o reinado de seu filho, o bifão Henrique VIII, e a era Tudor como um todo podiam ter sido muito diferentes. Um aspecto que muitas vezes é ignorado, mas que é essencial para entender o legado do Henrique VII é a sua habilidade política em lidar com alianças internacionais. Ele foi um dos primeiros monarcas a usar o casamento como uma ferramenta diplomática eficaz, como o casamento de sua filha Margaret com o rei James IV da Escócia, que mais tarde trouxe o caminho para a união das duas coroas. Esse tipo de política ajudou a estabilizar a posição da Inglaterra na Europa e trouxe uma era de diplomacia estratégica. O reinado de Henrique VII da Inglaterra também trouxe avanços no sistema judicial, com a criação do Tribunal das Estrelas,
que permitia que a justiça fosse aplicada sem a interferência da nobreza. Embora esse tribunal tenha sido criticado pelo seu uso político nos reinados seguintes, ele representou um avanço significativo na tentativa de centralizar o poder e reduzir a corrupção da aplicação da lei. Após a sua morte, ele foi sepultado na capela da Abadia de Westminster, um monumento que ele próprio mandou construir e que simboliza sua devoção religiosa e seu desejo de ser lembrado como um monarca grandioso e poderoso. E você, o que acha de Henrique VII? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveita e se inscreve no canal. A gente tem vídeo todos os dias às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.